Fala pessoal, chegamos na aula de anatomia voltada para restaurações estéticas. Então aqui nessa aula a gente vai estudar a anatomia do incisivo central superior, do incisivo lateral superior e do canino superior, bem focado em restaurações estéticas. A gente vai começar falando um pouquinho do incisivo central superior. O incisivo central superior, pessoal, assim como o lateral e canino, eles têm uma linha que é uma aresta que divide a face vestibular, delimita na face vestibular uma área chamada de área plana. Para eu encontrar essa linha, eu passo o meu grafite de lado, aqui ó, com uma inclinação dos 45 graus, aqui na face vestibular, e eu obtive duas arestas. Uma aresta na mesial, percebam que ela é mais reta, e uma aresta na distal, que é mais arredondada, tem um arredondamento maior. Entre essas duas arestas, a gente tem uma área na face vestibular que a gente chama de área plana. É a área de brilho, zona de brilho, ou a zona de reflexão de luz. Percebe que a luz ela reflete naquela região, quando eu observo o dente. E aqui nos cantinhos, a luz ela não está sendo refletida. Então, essa zona de brilho, essa zona de reflexão de luz, ela fica entre as arestas e ela tem que estar presente no seu dente. Quando eu observo esse dente numa vista incisal, eu consigo ver que aqui, daqui até aqui, esse dente ele tem uma anatomia mais retilínea. Chega nesse canto, ele começa a curvar a face vestibular para ir para a proximal. Chega nesse canto, ele começa a curvar para ir para a proximal. Beleza? Aqui, essa região aqui que vocês estão observando, ainda não é a proximal. Ainda faz parte da vestibular. Só que essa zona aqui, ó, essa zona, ela é chamada de zona, vou até pintar ela um pouquinho. Ela é chamada de zona escura ou zona de deflexão de luz. Então, o dente ele tem que ter arestas, a gente tem que fazer essas arestas, elas têm que estar delimitadas na sua escultura, na sua restauração em resina composta, e depois dessa aresta o dente ele vai fazendo uma curva. E essa curva, essa região aqui, ó, de transição, né? A gente está na face vestibular, aqui eu ainda estou na face vestibular, mas logo aqui eu estou na proximal, beleza? Essa zona aqui é chamada de zona escura, ou zona de deflexão de luz. Quando você está fazendo um incisivo central, você tem que copiar exatamente essa área espelho do incisivo central do lado. Para o seu incisivo central, ele refletir luz de forma igual ao incisivo central do lado que você está copiando. A gente viu isso no incisivo central superior, mas isso também vai existir no incisivo lateral. Beleza? E aí o mesmo padrão de distal é mais arredondado, a aresta distal ela é mais arredondada. Por quê? Porque a face distal ela é mais arredondada. Eu sigo esse mesmo padrão. E a gente também tem no canino. Só que o canino ele tem uma observação aqui, ó. Eu tenho essas arestas proximais no canino, beleza? Só que o canino ele é um dente que a sua face vestibular ela é bem biconvexa, ou seja, ele tem uma convexidade no sentido mesodistal aqui, ó. Quando eu olho ele por incisal, ele é bem convexo nesse sentido. Então aqui no centro é como se ele tivesse uma aresta também. E ele não tem só uma área plana daqui até aqui, ou seja, de mesial até distal. Ele tem duas áreas planas. Ele tem uma área plana na mesial e ele tem uma área plana na distal, fazendo o quê? Como se fosse um telhadinho. Então essa observação que a gente tem que ter com relação aos caninos. A gente tem que observar isso na nossa restauração em resina composta. Beleza? Uma outra observação que nós temos que está bastante relacionado a restaurações estéticas são os sulcos de desenvolvimento e os lóbulos de desenvolvimento. Aqui na área plana a gente consegue observar que tem duas depressões. Estão vendo? Eu tenho uma depressão aqui mais para mesial, eu tenho uma depressão aqui mais para distal. Essas duas depressões elas são os sulcos de desenvolvimento. E como é que é o formato desse suco de desenvolvimento? Ele começa mais aberto, como se fosse um Y, e ele vai fechando, E pessoal, prestem atenção, quando a gente faz uma escultura,
nada é totalmente reto. Então eu não posso pegar esse suco aqui, ó, e cravar ele reto. Ele tem leves ondulações, percebe que eu vou um pouquinho para cá, agora eu vou um pouquinho para cá. E ele não invade a região de bossa. Ele para aqui, ó. Ele para entre o terço médio e o terço cervical. O suco de desenvolvimento, você não vai trazer ele em uma escultura até essa região cervical. Ele respeita a região de bossa. Então esse é o suco de desenvolvimento mesial. E a gente tem também aqui, ó, o suco de desenvolvimento distal. Ele começa mais aberto. E ele faz o quê? Um Y. Ele vai descendo, morrendo em zero. Uma observação: se você está fazendo o incisivo central do lado, você vai copiar o suco de desenvolvimento do lado. Se você estiver fazendo os dois, você pode criar, obviamente, dentro dos limites anatômicos que a gente está falando aqui. Então, o incisivo central superior ele tem dois sucos de desenvolvimento com padrão retilíneo. O que seria esse padrão retilíneo? Ele desce reto. Tem leve sinuosidade, mas desce reto. Esses dois sucos dividem três lóbulos de desenvolvimento. O incisivo lateral superior, ele também vai ter dois sucos de desenvolvimento, só que a gente tem uma observação aqui. Ele tem dois sucos de desenvolvimento, mas normalmente o mesial dele é um suco de desenvolvimento mais marcado, mais evidente. E o suco de desenvolvimento distal, pessoal, é um suco de desenvolvimento bem apagadinho, pouco evidente. Beleza? Ele tem um suco de desenvolvimento mesial mais evidente e um distal é pouco evidente. Mas o padrão dele continua sendo retilíneo. Agora, quando a gente vai para o canino ele também tem suco de desenvolvimento, mas o suco de desenvolvimento do canino ele tem um padrão de meia-lua. O que seria meia-lua? Ele desce, você mede aqui ó, entre a ponta e o ângulo, a ponta e o ângulo, vai lá no meio e desce esse suco de desenvolvimento. Só que em vez dele descer com padrão retilíneo, ele faz uma meia-lua, ele vai lá para proximal. A gente vai observar isso na mesial e na distal a mesma coisa. Entre a ponta e o ângulo, eu miro o meio dele aqui, ó, sai o suco de desenvolvimento, e ele faz uma meia-lua para distal, ele vai lá para proximal. Ou seja, é diferente dos padrões que a gente viu no incisivo central e no lateral, onde o padrão de suco de desenvolvimento era retilíneo. Agora aqui eu tenho um padrão de suco de desenvolvimento com o formato de uma meia-lua. Ele vai lá para a face proximal. Beleza? Então o suco de desenvolvimento, quando for fazer, é bem suave, é bem ligeiro. Tem que tomar muito cuidado para não pegar a broca aqui e marcar muito esse suco de desenvolvimento. A gente faz muito até suco de desenvolvimento com borrachas de granulação grossa. Por quê? Porque desgasta menos muitas vezes que uma broca. Uma broca você pode acabar desgastando muito e marcar muito o suco de desenvolvimento. E toma cuidado na hora de fazer a anatomia muito profunda. Por quê? É uma região mais difícil de polir, é uma região que pode acumular mais placa, uma região onde a resina ela pode pigmentar primeiro. Então faça o suco de desenvolvimento e depois vem polindo muito bem esse suco de desenvolvimento quando a gente for fazer uma resina com ele. Beleza? Uma outra observação que eu quero que vocês saibam que os dentes têm, e é muito importante para a estética, é a região de ameias. Quando a gente tem dois dentes, a região de contato entre eles, os dentes não ficam exatamente retos um com o outro. A gente tem esse espaço triangular entre os dentes. São as ameias. Então essa meia aqui é uma meia incisal. Aqui a gente tem uma meia, o espaço interdentário, e esse espaço aqui interdentário é onde vai a papila, só que também pode ser chamada de meia cervical. E aqui a gente tem a meia incisal. Essa meia incisal, ela tem padrões, O que não pode acontecer é o dente ficar totalmente reto aqui, ó, não ter essa entrada. Eu já vou explicar esses padrões para você. Mesma coisa entre o lateral e o canino, olha lá. Eu vejo uma meia incisal. Eu tenho essa entrada entre o lateral e o canino no formato triangular. Para explicar melhor sobre as ameias, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver melhor essas ameias incisais.
Observa que a gente tem uma meia incisal entre os incisivos centrais e a gente também tem a meia incisal entre o central e lateral, e por aí em diante. O que é importante a gente observar aqui? A meia entre central e lateral, ela é maior que a meia entre central e central. E a meia entre canino e lateral, ela vai ser maior do que a meia entre lateral e central. Resumindo, a meia ela vai aumentando à medida que a gente vai indo para posterior aqui assim, ó. Canino e lateral é maior do que lateral e central, que é maior do que central e central. Se a gente for colocar em regras, mais ou menos da ponta da papila até a borda incisal do dente, a meia entre os centrais, ela fica mais ou menos, isso é uma média, 1/4. Ela abre mais ou menos 1/4 da distância entre a ponta da papila e a borda incisal. Já entre central e lateral, ela é 1/3 da distância entre a borda incisal e a ponta de papila. Beleza? Então aqui 1/4, aqui 1/3. Aqui, pessoal, a meia aqui a gente não está visualizando de lado, mas a meia entre lateral e canino, ela chega na metade entre a distância da borda incisal e a ponta da papila. Então aqui a gente tem 1/4, 1/3 e metade. Lembrando que isso aqui são médias. Isso aqui são médias. Beleza? Outra coisa que a gente pode observar bem nessa foto, deixa eu apagar aqui. A gente pode observar bem a linha de brilho, a aresta. Aqui a gente tem uma aresta nesse central e a aresta do outro lado, ela vai ter o mesmo desenho da aresta mesial do outro central. Essas duas arestas, os incisivos centrais, eles têm que ser espelho um do outro. E a gente também tem a aresta distal de um lado e a aresta distal do outro lado. Entre as arestas, a área de espelho e aqui no cantinho a zona escura, a zona de deflexão de luz. Olha como aqui dá para ver nitidamente a aresta nesse lateral, olha. Tá vendo essa linha aqui, ó? Olha a aresta aqui, ó. Beleza? Agora eu vou mostrar uma outra imagem para vocês que vai nos ajudar bastante a visualizar sulcos de desenvolvimento. Olha o sulco de desenvolvimento desse incisivo central. Percebe que esse dente ele ainda tem as marcações aqui na incisal, os mamelos presentes, provavelmente por essa alteração de formato não, desculpa, por essa alteração de posição que esse dente tem. Esse dente ele não sofreu desgaste nem aqui nem aqui. Olha como é que os mamelos eles estão bem definidos nessa paciente, beleza? E aqui a gente tem o sulco de desenvolvimento. Olha esse sulco de desenvolvimento aqui, olha ele descendo aqui, ele vem. Percebam que chegando lá na cervical eu não enxergo mais sulco de desenvolvimento, porque o sulco de desenvolvimento ele não invade a região de bossa. Olha aqui o sulco de desenvolvimento, ele vai, vem até aqui, sulco de desenvolvimento. Mesma coisa o outro incisivo central, sulco de desenvolvimento mesial, sulco de desenvolvimento distal, sem invadir a região de bossa. Legal que dá para observar bem aqui também. Olha essa meia entre os incisivos centrais. Olha como ela é mais ou menos a distância de 1/4 entre a ponta da papila e a borda incisal. A meia entre central e lateral ela já aumenta um pouquinho mais. Entre lateral e canino ela já vai aumentar mais ainda. Beleza? Vamos voltar aqui para os macromodelos. E para finalizar, a gente tem que lembrar que os dentes eles têm uma bossa aqui na região cervical, uma elevação aqui na região cervical. Beleza? Saindo da linha do colo, o dente ele vai ter uma elevação, como se fosse uma rampa aqui na região cervical. Ele vai ter uma elevação, depois ele inclina para a face lingual. O incisivo central ele vai ter 3 inclinações aqui na face vestibular. Ele tem essa primeira inclinação, ele tem essa segunda inclinação, ele tem uma terceira inclinação. Lembrando que todos os dentes eles vão ter a bossa lá na região cervical. Observem, bossa na região cervical, bem delicada no incisivo lateral, tá vendo?
bossa na região cervical, um pouco mais proeminente no canino. Show de bola, pessoal! Então aqui uma anatomia bem voltado para a escultura mesmo de resina compostas. Agora vamos avançar e ir para a próxima aula.